Certo, pessoal, bem-vindos às quartas de final do Campeonato Nacional de Basquetebol. Sou o Guilherme, vou ser o chair de vocês nessa rodada, acompanhado do Alberto de Wing. Peço que, antes de todos os discursos, vocês não só façam teste de microfone para garantir que está tudo ok, mas também digam como preferem POIs. Eu vou estar colocando a moção aqui no chat para facilitar a vida de vocês. Alberto, você pode marcar o tempo para mim? Sim, senhor. Certo, então, para começar o debate, esta casa prefere um admirável mundo novo ao status quo nas democracias liberais ocidentais. A mesa agora chama o primeiro-ministro. Here. Tá dando para me ouvir de boa, né? Perfeitamente. Vou fazer POI, pode ser tanto levantando a mão no Zoom aqui, como no chat mesmo. Tá certo, então vou começar meu discurso em 3, 2... Beleza, o meu discurso eu vou começar falando um pouco sobre o status quo das democracias liberais, depois comparar esse cenário com o nosso cenário, que é o Admirável Mundo Novo, e explicar todas as vantagens que o nosso cenário tem em comparativo. Primeiramente, no status quo, há diversos problemas sociais em ascensão. Há problemas de aumento de fome, de aumento de pobreza, de aumento de desigualdade social, a falta de serviços básicos e as necessidades básicas dos seres humanos não são cumpridas no cenário do status quo. Outro problema que há no status quo é a ascensão de grupos totalitários que ameaçam a estrutura dessas democracias. Outro ponto que há também no status quo é a limitação das liberdades, como a de expressão, por censura por parte de governos e também por empresas privadas. E um outro problema que há é que muitas pessoas não têm um sentido da vida e fazem o que não gostam para poder garantir suas necessidades básicas. Agora, tratando sobre o nosso cenário, o cenário do governo, o cenário que adivinhava um mundo novo, nesse cenário, todas as pessoas iriam viver uma vida plena, com todas as suas necessidades sanadas, todas as suas necessidades físicas sanadas. Não há problema de fome, não há problema de falta d'água, não há problema de tratamento médico. O que todos esses problemas ocorrem no cenário da oposição, ocorrem no status quo. Isso é muito importante ser levado em consideração, porque no nosso cenário nenhum desses problemas existe, ou seja, a população estaria muito mais satisfeita por poder pelo menos garantir suas necessidades básicas e também esse cenário não existe e nós solucionamos no nosso cenário um problema que a oposição não soluciona. Em resumo, a gente vai melhorar a vida de uma grande parcela da população ao solucionar esses problemas, e no nosso cenário esses problemas não existiriam no primeiro lugar. Pode estar aceito. Vocês falaram que as pessoas no nosso cenário muitas vezes não fazem o que elas querem fazer, mas no seu cenário vocês também não podem impor isso, afinal suas castas sociais são definidas após o nascimento como tem uma mudança genética. Esse é exatamente o ponto que eu vou falar agora. Então, no nosso cenário, há um sentido da vida muito bem definida. Isso pelo fato de que o ser humano ele é condicionado pelo seu próprio meio. Então, ele vai crescer sendo condicionado para cumprir uma só função social. Ele vai crescer com aquilo e, por isso, ele vai ser muito mais feliz fazendo aquilo, ele vai ser muito mais capaz fazendo aquilo, por ter sido condicionado para fazer isso. E somado ao fato dessa questão social, de ele ter uma validação social para fazer aquilo que ele faz, ele também vai ter sido geneticamente modificado para cumprir sua função. Então, tudo vai ser a favor para ele fazer aquilo. Ele vai nascer exatamente para cumprir certo papel social e, por isso, ele vai se sentir muito mais satisfeito, por isso ele vai estar sentindo uma sensação muito maior de dever cumprido, e o que não acontece necessariamente no cenário da oposição. Aqui nós temos uma maior satisfação das pessoas, um sentimento de dever cumprido e aliado com o fato de que elas também conseguem garantir todas as suas necessidades básicas, como proposto pela moção. Em outro ponto que a oposição pode argumentar é a questão da liberdade, de que a liberdade é muito importante e de que no nosso cenário nada disso importa, não importa se as pessoas têm mais sentido, não importa se as pessoas conseguem cumprir necessidades, porque a liberdade é mais importante. O que não é real, porque sem essas necessidades cumpridas, se com a pessoa passando fome, com a pessoa com necessidades que devem ser cumpridas, elas não conseguem usufruir das liberdades, então a liberdade não vale nada se elas não conseguem garantir pelo menos suas necessidades básicas. E no nosso cenário ainda há um pouco de liberdade, sim. As pessoas podem tomar decisões, elas podem mudar coisas que não necessariamente alterem toda a ordem social, que alterem todo o seu papel social. Então elas podem escolher com quem elas vão conviver e elas têm diversas decisões que elas ainda cabem a elas tomarem. E mesmo se isso fosse verdade, mesmo se a liberdade fosse mais importante que tudo, que eu já expliquei que não é verdade. Mesmo se isso fosse verdade, há 2 pontos com relação à garantia desses valores de liberdade no status quo. O primeiro,
liberados, alguns direitos estão em crise. E um grande exemplo é a liberdade de expressão. Hoje em dia, a censura, tanto por parte de governos, mesmo estados que deveriam supostamente ser democráticos, você não pode falar livremente, tanto por parte de censura de governo, como por parte de empresas privadas. Se você falar algo que, por exemplo, o Facebook não gosta, você vai ser censurado, você vai ser banido. E depois também uma questão da crise desses sistemas, uma crise dessas democracias. Nos últimos anos, há diversa ascensão de movimentos e líderes autoritários, movimentos tomando força em diversas partes do mundo. É pior, aceito. Você falou a questão da censura, mas a partir do momento que o governo ele controla todos os aspectos da vida do cidadão na sua sociedade, o que me garante que não haverá censura no seu governo? Peraí, você pode repetir? Né? Bem, como a moção deixa bem claro, tem a forte presença do governo no seu modelo, né? Tipo, no seu novo mundo. O que me garante que não haverá censura no mundo de vocês a partir do momento que o governo ele controla todas as decisões da vida da pessoa, como modifica ela geneticamente, condiciona pelo Estado? O que me garante que não haverá essa censura? O Estado não vai tomar necessariamente todos os dois para o ser humano, como eu já expliquei, e outra, não há movimento necessário, por exemplo, do ser humano criticar exatamente a essência do Estado, porque é um Estado que serve para ele. E isso também pode existir dos dois lados, nos dois cenários. Então, como eu estava voltando a falar o ponto, há uma crise nos sistemas democráticos, há uma ascensão de movimentos totalitários, há uma ascensão de líderes totalitários, isso é extremamente prejudicial. Então, para terminar, eu vou comparar um pouco os dois cenários. Enquanto no cenário da oposição, enquanto no status quo, há uma questão muito problemática com relação às necessidades básicas dos seres humanos, os seres humanos não podem cumprir as suas necessidades mais básicas possíveis, eles não necessariamente têm tratamento médico, eles não necessariamente têm comida, eles não necessariamente têm água, e isso é uma questão muito problemática, e isso nós resolvemos no nosso cenário. Essa problemática não existe. No segundo ponto, enquanto no cenário da oposição, as pessoas são obrigadas em diversas situações, por exemplo, a cumprirem empregos para conseguir manter as necessidades básicas, no sentido como nós explicar, as pessoas vão ter mais no sentido na vida, vão sentir que cumprem mais seu propósito. E, por fim, pode-se argumentar que se tem mais liberdade no sistema, no status quo, o que não é necessariamente verdade e o que não é necessariamente mais importante na comparativa. Então, é isso. É por isso que eu tenho orgulho em propor. Confortável. Só um segundo para... Todos me escutam direitinho? Perfeitamente. Só um segundo para arrumar meu cronômetro. Calma. Também deixando claro que eu quero pôr no chat, que fica melhor para mim. Ok. Então, eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Primeiramente, boa tarde, mesa. Boa tarde, colegas debatedores. Primeiramente, eu gostaria de estabelecer a ordem do meu discurso. Eu vou começar com uma caracterização da liberdade, que foi uma caracterização falha que eles trouxeram. Eu vou começar com essa caracterização. Depois eu vou trazer um argumento que também engaja um pouco com o ponto deles, que eles falam sobre a censura, né? E eu vou falar sobre o controle e a manipulação traga por isso. E depois eu vou comentar sobre o assunto que vai ser mais bem trago pelo meu adjunto, que é sobre a estagnação social. Tá? Então, como eu já disse, eu vou começar pela caracterização da liberdade. A liberdade é um direito essencial da pessoa. A pessoa ela tem o direito de ser livre. Ela tem o direito também de escolher e decidir sobre a sua própria vida, certo? Como eu posso dizer, a liberdade ela é uma expressão genuína da essência humana. Ela é importante porque o ser humano necessita dessa liberdade para poder se desenvolver. A partir disso, quando
vocês até trazem, na verdade, uma contradição no discurso de vocês, já que vocês dizem que no mundo de vocês, a liberdade ela também existiria. Mas veja, no mundo de vocês, essa liberdade é altamente cerceada, já que vocês também não têm Vocês dizem também sobre a questão do emprego, certo? Que a pessoa, ela, no sistema de vocês, no nosso mundo, ela... No nosso mundo, ela pode estar sujeita a fazer coisas que ela não quer para atingir um emprego ou para se submeter a um emprego que ela não quer, nesse sentido. Só que no mundo de vocês, isso também não é levado em consideração, certo? A pessoa, no mundo de vocês, ela também provavelmente vai seguir um emprego que ela não quer porque ela foi definida isso foi definido pelo Estado no início de sua vida. E nesse sentido, essa liberdade ela fica assim cerceada e também, como vocês dizem, não há liberdade da decisão, já que o Estado, como vocês dizem, ele fornece esse sentido da vida para a pessoa. E esse sentido da vida, ele per si, quando o Estado fornece, quando o Estado já entrega isso, já determina isso para a pessoa, ele já cerceia essa liberdade. Outro ponto que eu queria trazer, para entrar no argumento, é sobre o controle e a manipulação, certo? Como vocês dizem, o Estado, ele daria esse sentido da vida para a pessoa. Só que, veja, essa pessoa ela não tem a liberdade de realizar e conquistar coisas. Ela não tem a liberdade de tomar a decisão de que ela quer trabalhar, por exemplo. Ela não tem a liberdade de conquistar, já que, como vocês dizem, ela teria os bens materiais supridos, certo? O que, na verdade, até contrapondo o ponto de vocês, isso não promove o sentido da vida. Isso promove uma falsa liberdade e sim a ausência do sentido da vida, já que você vai ter uma definição e você vai ter que seguir isso, sabe? Como eu já provei, isso cerceia a liberdade e o sentido da vida ele vem a partir da liberdade de eu pensar sobre isso. Veja, o que vocês falam no discurso de vocês é sobre como se o ser humano fosse uma máquina, como se o propósito dele fosse único e a única coisa que ele pode fazer na vida é seguir esse propósito. Vocês falam como se o ser humano, como eu disse, como uma máquina, igualmente uma máquina, como se ele tivesse essa função e a única coisa que ele pode fazer na vida é atender a essa função. Certo? E a outra coisa que eu queria falar é sobre a manipulação, certo? Quando você... Não, calma. Antes disso, eu gostaria de aceitar o point. No começo do seu discurso, você falou muito sobre liberdade, mas como a maioria das pessoas pode aproveitar de fato essa liberdade se a maioria da população está presa em empregos que ela não gosta para ganhar um salário mínimo e gastar todo o tempo, toda a vida dela só para manter a subsistência? Essa liberdade não é aproveitada. Veja, a desigualdade ela é um ônus tanto da minha quanto da sua bancada. Veja que no seu sistema também, isso não mitiga o fato de que a pessoa ela também pode estar sujeita a trabalhar onde ela não quer. Isso também não... Até porque, principalmente no fato do trabalho, isso não anula que ela também tem pensamentos, certo? Ao você cercear essa liberdade de realização, você também cerceia a liberdade mental dessa pessoa, a liberdade de expressão dessa pessoa, certo? E agora, para entrar no segundo ponto que eu queria falar, que é sobre a manipulação, efetivamente entrar nesse ponto, que é quando você não escolhe algo, alguém escolhe. Quando você coloca o Estado para escolher isso por você, quando você nasce, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque, como eu já disse, como eu já provei, quando você não escolhe, por exemplo, o que você quer trabalhar, isso, e você não escolhe o que você quer trabalhar, certo? Mas você não tem a decisão de mudar disso, você não pode trocar de emprego, por exemplo, você não pode, como eu posso dizer, quando você não tem essa liberdade de mudança, você também não atinge o seu... Calma. Quando você entra num estado que você é manipulado por esse sistema, por esse Estado, já que você, pelo Estado que eu digo, né, que seria pelo governo, você é manipulado pelo Estado a seguir um caminho,
vai seguir um caminho. E vocês determinam isso como se fosse o sentido da vida, mas como eu já provei, isso não promove o sentido da vida. Você só estaria sendo manipulado a fazer alguma coisa. E que essa manipulação, como óbvio, cerceia a nossa liberdade de definir o que eu quero, cerceia a minha liberdade individual, que, como eu já provei também, é um direito essencial e é a expressão genuína da essência humana. Outro ponto muito importante, que, como eu já disse, vai ser bem definido pelo meu adjunto, que é como a estagnação social, como essa estagnação social é, sim, prejudicial para o ser humano em si, para as pessoas, para a sociedade. Visto que, como eu já disse, por você não ter essa possibilidade de ascensão social, essa possibilidade de mudança social, isso é muito perigoso, isso é muito prejudicial, já que isso cerceia a nossa liberdade, estabelecendo uma ligação com o primeiro ponto que eu trouxe, que é sobre a liberdade. Isso cerceia a minha liberdade de decidir sobre a minha vida, já que alguém tomaria essa decisão por mim. Visto tudo isso, eu gostaria de encerrar meu discurso. Muito orgulho em me opor. Obrigado. Mesa agradece, deputado, pelo discurso. Convido agora adjunto do primeiro-ministro, assim confortável. Dá para me escutar bem? Meu microfone tá bem? Perfeitamente. Beleza, só vou organizar umas notas aqui e aí eu volto. Rápido. Ok. Eu vou começar o meu discurso em... aliás, POS pelo chat, por favor. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa. Até agora, a oposição claimou e claimou de novo. Eles falaram que liberdade liberdade cerceada é algo extremamente importante, liberdade é algo extremamente importante e que é muito cerceada do nosso lado. O negócio é que eles ignoram completamente o framing, a caracterização que o Frederico fez, e eles não foram contra de que as liberdades, até mesmo nas democracias ocidentais liberais, estão em queda. E como o ônus deles é defender o status quo nessas democracias, eles vão ter que defender que esses grupos existam. Eles podem falar que eles são ruins, mas que ainda assim é melhor que no nosso lado. Essa democracia tende a cair, essa liberdade tende a cair, porque, como já mostrou, existem vários grupos correndo instituições democráticas a favor de autoritarismo. Já mostrou que existe muito discurso sendo cerceado. Então, essa liberdade no lado deles não é tão grande quanto eles queiram que seja. Enquanto no nosso lado ainda existem liberdades do micro. Você ainda é humano. Você pode escolher qual que é o seu círculo social. Você pode escolher que tipo de filme que você gosta. Isso é coisa natural do ser humano. Isso não vai mudar no nosso lado. O que muda no nosso lado é coisa tipo emprego, que é papel social, né? Função que você vai fazer, etc. E agora eu vou, de fato, engajar com o lado deles. Eles não falaram que provaram, né? Não provaram dar o emprego não, que você ser escolhido desde sempre não te dá o sentido da vida, que alguém escolheu o emprego por você e você gostar desse emprego não é o sentido da vida. Não provaram que liberdade é algo essencial e mais importante que o resto. E falaram que iriam embater o negócio da estagnação social. Mas antes, falaram que você estará no emprego que você não quer. Então, eu vou engajar com todos esses. Primeiro negócio do emprego que você não quer. Bom, o Frederico já falou, mas é importante ressaltar aqui. Você nasceu para esse emprego. Você vai gostar desse emprego, vai fazer esse emprego ou função social bem, porque você foi geneticamente modificado para isso. Como se isso não fosse o suficiente, a sociedade inteira quer que você faça isso. Vai receber validação social por fazer aquela função e fazer bem. Então, tirar todos os incentivos do mundo para fazer aquela função, e você vai gostar de fazer essa função. Mesmo por conta da própria questão biológica, você foi modificado para gostar de fazer aquilo, para fazer aquela função, a população inteira vai exaltar você por fazer. Então, sim...
você vai querer aquele emprego e vai sim sentir um negócio de satisfação pessoal. Você vai se sentir cumprido, vai sentir o dever cumprido de fazer aquilo, porque literalmente esse é o dever cumprido, esse é o dever e você está cumprindo. Antes de eu continuar, apoie. Vocês falam que a pessoa ela é geneticamente modificada e toda a sociedade vai estabelecer uma pressão para que ela possa exercer esse trabalho da melhor forma, mas exercer um trabalho bem, ser genético, ter um biotipo bom para aquele trabalho não impõe uma satisfação, afinal nem todas as pessoas querem fazer o que elas realmente fazem bem. Ótimo, obrigado. Isso de fato faltou na caracterização do Frederico. Você é feito para fazer aquela coisa bem, certo? Na maioria das vezes você só faz alguma coisa bem se você gosta. Então não é um salto lógico grande, é completamente razoável e lógico que o governo modifique você, tanto biologicamente quanto psicologicamente, para que você goste daquela função. 100% válido pensar que se existe esse tipo de tecnologia para mudar o seu biotipo para fazer aquela coisa, existe também um tipo de tecnologia para mudar a sua mentalidade para cumprir aquela função bem. E como eu disse, há uma relação intrínseca entre gostar de fazer alguma coisa e fazê-la bem. Bom, continuando. Eles falaram, ele bateu muito no negócio do emprego do sentido da vida. Já mostrei que o sentido da vida seria cumprido, é uma coisa que não tem do lado deles, porque a maioria da população tem que pegar qualquer emprego para se sustentar, para continuar vivo. E nós temos. Falaram que eles não gostariam de emprego, eu acabei de provar que tem. Depois, a oposição falou muito que essa escolha é muito importante, que você escolher o que é da vida é muito importante. Mas já vou ressaltar aqui de novo que na maioria das vezes não existe essa escolha. Essa liberdade que é tão prezada acaba sendo para um pequeno grupo de pessoas, um pequeníssimo grupo de pessoas que tem material suficiente para fazer essas escolhas. Por exemplo, você não tem liberdade, a maioria da população não tem liberdade para escolher o que quer fazer. A maioria da população e não vai gostar do que quer fazer. Vai ficar numa vida de insatisfação para sempre, porque vai ter que sustentar. E no nosso, esse problema já é resolvido. O sentimento de dever cumprido deles, novamente, no sentimento de dever cumprido deles não acontece porque você é obrigado a fazer as coisas. E no nosso lado, além disso, nós temos as necessidades sanadas. A maior parte da população não tem, boa parte da população não tem suas necessidades sanadas. E isso é extremamente importante. E já ganhamos nessa comparativa também porque nós temos. Isso é importante porque atinge o maior número de pessoas, o maior número de stakeholders. No deles, a democracia tende a cair. Então, voltando para os pontos, nós ganhamos dele no negócio das necessidades, porque nós suprimos, eles não têm nenhum, isso não acontece no status quo das democracias ocidentais liberais. Nós temos o dever de cumprido para a maior parte da população, e já engajando com uma exceção, mesmo que isso não aconteça, mesmo que uma pessoa ou duas não sintam-se satisfeitas com esse papel já dado para elas, que essa modificação falhe ou qualquer coisa do tipo, ainda assim seria um número reduzido de pessoas em relação ao máximo. Então, vale o sacrifício, porque a maior parte da população iria se sentir satisfeita. Então, mesmo nesse cenário de exceção, ainda vale a pena. Nós temos o maior sentimento de dever cumprido para a população. E na comparativa de liberdade, veja que a diferença tende a não ser tão grande. No futuro próximo, não é difícil você pensar que vão existir mais pseudo-democracias. Entende? Mais grupos de líderes autoritários, menos instituições democráticas enfraquecendo e governos controlando e restringindo cada vez mais as liberdades. Então, a única diferença que eles têm, que não é melhor no lado deles do que o nosso, é a liberdade. E veja que a diferença não é tão grande. No nosso, nós temos todas as necessidades cumpridas de satisfação pessoal. No deles, eles têm uma diferença de liberdade marginal. Além disso, eu já vou engajar com um pronto que vai ser trazido, que é a estagnação social. Mas antes disso, POI, porque já está no 6º minuto. Tem algum? Não? Ok, vou continuar. Estagnação social. Digamos, isso não é realmente um problema aqui. Como uma sociedade tem todas as... uma estagnação social no nosso cenário não é realmente problema. A sociedade vai ter todas as suas necessidades cumpridas, tanto materiais quanto físicas, ou seja, ninguém vai precisar, ninguém vai morrer na fila do SUS, por exemplo. Ninguém vai não ir no hospital porque não tem dinheiro para pagar, ninguém vai morrer de fome, esse tipo de coisa. Nós estamos falando desse impacto muito grande. Isso não é necessariamente um problema, porque nós vamos ter tudo isso, todas as necessidades cumpridas, você vai ter satisfação social, e então a falta de liberdade
a necessidade de uma estagnação social não é necessariamente um problema, porque mesmo se houvesse essa possibilidade, não haveria esse tipo de revolta, não haveria uma mudança da ordem social muito grande, justamente porque é sobre essa mesma ordem social vigente que todos esses benefícios que previamente não existiam são tomados. Então, não é difícil pensar, aliás, é mais intuitivo que a população queira manter um status quo, no caso, estou falando do nosso status quo, em que elas são mais beneficiadas do que elas tenham, de novo, marginalmente menos liberdade e mantenham todos aqueles benefícios previamente citados, do que elas tenham esse pouquinho a mais de liberdade e elas sofram todos os males que já foram retratados que acontecem lá da oposição. Em resumo, nós ainda mantemos a humanidade com aquelas mudanças no micro, nós temos todas as necessidades supridas, a liberdade, ainda existe liberdade, mas em menor quantidade, quando no deles não existe nada disso. A única coisa que marginalmente é a maior é a liberdade. E por isso, nós temos imenso orgulho em propor. Vote gorila. Mas agradeço esse discurso, convido agora, junto da oposição, consiga confortável. Todos me escutam? Perfeitamente. Pós no chat, só organizar aqui meu discurso e colocar o cronômetro e já inicio. Tá. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde mesa, boa tarde a todos os deputados. Primeiramente, gostaria de estabelecer a ordem que eu vou falar no meu discurso, que vai ser, basicamente, vou trazer alguns pontos que não foram muito bem esclarecidos pela bancada de governo, e então logo já vou engajar com o ponto da estagnação social, de que eles tentaram engajar previamente, só que sem nem saber o que eu realmente vou dizer e que está muito contradizendo com isso. Então, mesa, logo eu gostaria de engajar com o fato da manipulação do governo e que eles trazem, de que, do nosso lado, em pouco tempo nós teremos uma queda da democracia e que a manipulação do governo não é tão problemática assim, no cenário de que, em pouco tempo, nós teremos realmente um governo tão autoritário quanto mostrado por eles. Mas, na verdade, mesa, isso é um cenário muito extremo que eles estão analisando e que, na verdade, não é muito provável. Afinal, existe sim uma pequena porcentagem que essa democracia em algum momento caia, mas nós estamos mantendo essa democracia por um grande tempo. Essa democracia, existem milhares de diversidade de pensamentos, de pluralidade realmente de pensamentos, tanto políticos quanto em qualquer outro cenário. Essa pluralidade faz com que dificulte extremamente esta possibilidade da queda da democracia, onde na própria democracia a gente tem um governo pelo povo, um governo onde essa diversidade vai ser representada da melhor forma. Então, esses governos autoritários que estão sendo apresentados por eles, que são extremamente possíveis do nosso lado, são completamente errôneos. E eu gostaria de engajar com um ponto que eles falam que o lado deles não seriam tão manipulados assim, não seria um governo tão autoritário, mas na verdade seria sim, o governo estabelece qual seria a sua casta social, o governo estabelece qual seria o lado que você vai trabalhar, o governo estabelece sua genética, o governo estabelece tudo que você tem na sua vida estabelecido pelo governo. Isso engaja bastante com o ponto de estagnação social e da satisfação pessoal que eu vou trazer no meu próximo argumento. Pois, na verdade, se o governo controla tudo, a pessoa não tem uma liberdade de decidir com o que ela vai trabalhar, como que isso não tem uma manipulação, um governo tão autoritário como está sendo mostrado ali? E eles também trazem o ponto de que, do nosso lado, nós não temos uma liberdade de expressão, nós não temos, pois as redes sociais podem controlar ela, o Facebook não deixa você falar qualquer coisa que você é banido. Isso é muito errado, na verdade. Um comentário que seria banido do Facebook seria um comentário preconceituoso, onde, na verdade, isso fere os direitos de liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão onde tem um preconceito não é uma liberdade de expressão, é um ataque pessoal a outras pessoas. Isso fere a democracia. Então, no nosso lado, nós temos sim uma liberdade de expressão, e no lado deles, como eles têm um governo muito autoritário, um governo onde não existe uma democracia, essa liberdade de expressão em momento algum pode ser garantida. Ok, isso não foi esclarecido no slide, mas pensem comigo, nós temos um governo autoritário, nós temos um governo para definir com o que você vai trabalhar. Por quê? Porque ele não pode, porque ele não tem poder suficiente de definir o que você vai falar? Esse governo tem sim poder suficiente para acabar com essa liberdade de expressão. Abre espaço para o primeiro pós, Arthur.
Primeiro, você está espantalhando. A gente não falou que tudo vai ser definido pelo governo. Segundo, esse discurso autoritário já convenceu a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos. Qual é a sua garantia de que isso não vai acontecer com as outras democracias? Na verdade, nos Estados Unidos, nós ainda mantemos uma democracia, não entendi esse segundo ponto. E então, esse fato sobre o governo autoritário, não entendi, você pode repetir? O seu primeiro, boy? A maior democracia do mundo foi majoritariamente convencida por esse tipo de discurso durante as eleições de 2016 com Trump. Qual é a garantia que líderes autoritários não vão ascender em outras democracias? E que o status quo que você defende vai cair nesse tipo de autoritarismo? Então, isso que eu apresentei, existe uma possibilidade, mas não uma possibilidade extrema como apresentado por vocês. Vocês falam como se fosse certeiro, daqui a 3 dias a democracia vai cair, nós teremos governo extremamente autoritário. Não, nós não teremos isso certeiramente. Ok, existe essa possibilidade, mas a democracia é formada pela pluralidade de ideias, pela pluralidade de pensamentos. Então, a democracia é muito mais segura para a população em geral. Então, eu gostaria de entrar com o ponto da satisfação pessoal, que também foi muito trago por eles. Uma satisfação pessoal seria trago num cenário onde as pessoas elas aprendem a trabalhar com isso desde sempre, elas têm um biotipo muito bem trabalhado para aquilo, para aquela profissão, mas, na verdade, essas pessoas que são extremamente manipuladas pelo governo para exercerem aquela função na sociedade, não necessariamente estarão satisfeitas. Eu, como uma pessoa que sou relativamente bom em exatas, que sou bom em matemática, não quer dizer que eu vou seguir uma área lógica, uma área de exatas. Eu posso simplesmente ser bom numa área e querer seguir ciências sociais, por exemplo. Eu tenho interesse. Na verdade, essa profissão, essa satisfação pessoal vem por interesse e também pela estagnação, pela satisfação, pela ambição do ser humano. Essa ambição do ser humano será muito bem explicada agora, no ponto que eu vou engajar, na estagnação social. Uma estagnação social é muito bem definida no momento em que seres humanos, a população não tem um direito de ambição, ela não tem um direito de melhorar socialmente, um crescimento social. Afinal, essa ambição é muito importante para a sociedade. Essa ambição gera conquistas. Quando você compra um carro, por exemplo, quando você entra numa faculdade, quando você adquire qualquer bem material, qualquer coisa, não necessariamente material, você consegue uma conquista. É uma conquista dessa ambição. Traz uma felicidade. E essa felicidade traz uma ambição cada vez maior e você está mais livre, você tem o poder de procurar evoluir, de procurar crescer nessa sociedade, você tem uma ambição que pode trazer tanto essa felicidade individual, quanto isso pode ser levado para o social, onde muitas pessoas podem ter ambições, quanto também pode trazer avanços para a própria sociedade, avanços tecnológicos. Quando você descobre algo novo, quando algum cientista descobre algo novo, ele traz um sentimento de conquista gigantesco. Quando ele ganha o prêmio Nobel por uma descoberta científica, é um sentimento de conquista gigantesco. Esse sentimento de conquista só vem pela ambição, pela possibilidade de evolução. Se você é definido pelo governo de seguir aquilo desde o começo de sua vida, você não existe essa ambição. No seu status quo, você não tem uma evolução da sociedade. Abre espaço para o POI. Primeiramente, se você afirma que comentários preconceituosos vão ferir sua democracia, então que democracia é essa que é tão frágil que não pode ser, que não vale a pena, igual o senhor está falando? Repete, por favor. Se a sua democracia pode ser ferida por esses comentários preconceituosos tão fúteis, que democracia que é tão frágil essa? Entendi. Na verdade, o que vai ser ferido, não sei se foi muito bem explicado, mas o que vai ser ferido é a liberdade de expressão. Nenhuma pessoa tem a liberdade de ferir outras pessoas com comentários preconceituosos de forma alguma. Na verdade, isso é liberdade de expressão, não a desigualdade. Acho que você fugiu um pouco do meu argumento. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a desigualdade que está sendo muito questionada, a desigualdade deles que é muito maior. E, na verdade, eu queria dizer de que essa desigualdade que é mostrada do nosso lado pode ser bastante mitigada no fato de que as pessoas têm a possibilidade de crescer socialmente. Do seu lado, vocês têm umas pessoas que vão ser definidas para seguirem aquela carreira desde sempre, desde o começo de suas vidas. Ela vai ser definida para ser um pedreiro, para ser um gari, pode ser definida para ser um cientista, pode ser definida para ser qualquer médico, e ela não tem o poder de ascender, de fazer o que ela realmente quer da sua vida. E esse poder mitiga a desigualdade, onde as pessoas podem mudar o cenário onde elas estão atualmente. Elas podem
crescer economicamente e socialmente. Um cenário que é muito provável, um cenário que é muito possível no lado da democracia, no lado que a gente vem tanto defendendo aqui mesmo. Então, deste modo, eu tenho muito orgulho em me opor, muito orgulho em dizer que as democracias liberais ocidentais devem ser mantidas a todo custo. Me agradece o discurso, convido agora o IP do governo, quando se sinta confortável. Sim, estou terminando minhas anotações aqui. Todos conseguem me escutar bem? Eu prefiro pontos de informação pelo chat e eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Primeiramente, mesmo, é necessário entender qual que é o caso do governo e como vamos estruturar esse caso. Depois disso, eu vou falar todos os ganhos e os impactos positivos do nosso caso, que perpassam muito mais do que os casos da oposição. E como o nosso caso é muito melhor na comparativa. E para começar a conversa, vamos começar com o nosso caso, como ele é estruturado em 3 partes principais, que todas as necessidades físicas e materiais vão ser totalmente sanadas, ou seja, você não existiria mais fome, você não existiria mais problemas com saneamento básico, você não existiria mais impasses na questão de tratamento de água, na questão de tratamentos médicos. Então, você teria uma grande parte da população mais satisfeita no nosso cenário, em detrimento do cenário da oposição. Além disso, você teria um sentido de vida totalmente completo, porque você teria condicionamento genético para isso. E como você tem um condicionamento genético para isso, você é muito mais apto para fazer uma coisa específica. E quando você é mais apto para fazer uma coisa específica, você gosta muito mais daquela coisa, você tem muito mais afinidade por fazer aquela coisa. Isso aumentando muito mais o seu ganho de satisfação pessoal. Além disso, é muito importante destacar que, mesmo se com a liberdade, da maneira que está, que no nosso caso é importante falar que a liberdade, ela depende muito mais da necessidade que no caso da oposição. Mesmo se a liberdade fosse mais importante do que ter as necessidades básicas do ser humano cumpridas, o que é o que ocorre no nosso caso, que as necessidades básicas do ser humano cumpridas, o que não ocorre no caso da oposição, é importante falar que mesmo no caso da oposição, a liberdade atual não seria uma liberdade tão proeminente, não seria uma liberdade com tanta expressão da liberdade per si. Além disso, é importante falar que, no nosso caso, você há um ganho muito maior na questão de... É muito importante falar que, de encontro com o caso da estagnação social trago pela oposição, você não há um caso, pois, se você é condicionado para fazer aquilo, seu papel social é ser um padeiro, por exemplo, você gostaria de ser o melhor padeiro de todos, você ainda assim teria uma ambição, você teria a ambição de ser o melhor naquela área, você teria uma ambição de ser o melhor na área que você é condicionado geneticamente para ser. E, engajando diretamente com o... Antes de começar o próximo ponto, POI aceito. Veja, vocês dizem que a pessoa teria uma maior aceitação a partir do momento que ela é condicionada a isso. Tá, se eu sou uma pessoa forte, eu não posso me dedicar à matemática, por exemplo, porque a condição, essa modificação genética, ela traz das condições físicas. Você percebe isso, né? Não. As condições genéticas, elas não são somente as condições físicas, mas sim do seu interesse e das suas funções cerebrais e do que você teria afinidade pelas suas funções cerebrais, e não só do seu biotipo e do seu tipo físico. Além disso, é muito importante falar em como a oposição traz muito o ponto de que em nosso cenário também teria uma desigualdade. Mas é importante falar que no nosso cenário você não teria uma desigualdade, porque a desigualdade não importaria. Porque todo mundo tem comida na mesa, todo mundo tem direito a saneamento básico, todo mundo tem seus tratamentos médicos e você ainda faz o que você gosta. Então, é uma desigualdade infinitamente menor, que está inexistente em comparação ao caso da oposição. Antes de ir para o próximo ponto, POI aceito.
Vocês vocês enfatizaram falam... bastante. Não, eu que suponho. Vocês enfatizaram bastante as questões de, por exemplo, vão haver modificações mentais. Você acha que isso não abre ainda mais para a parte de controle por parte do governo? Porque a partir do momento que vocês inferem, não foi só trazido por você, seu adjunto também trouxe questão, de que você vai ter modificações cerebrais, isso não abre uma brecha para que o governo influencie ainda mais de uma maneira direta, através de uma manipulação desse senso mental, dessa questão sensorial mesmo? Mas o que importa é a manipulação do governo em um cenário em que todas as suas necessidades são cumpridas e que a sua felicidade e satisfação pessoal é no máximo possível. É realmente uma comparativa que deve ser feita. Em que você ainda assim você é humano, você ainda assim você tem todas as suas necessidades cumpridas, você ainda assim tem todos os seus gostos muito bem definidos, tem um sentimento de estar 100% completo ao cumprir aquela função social específica. Além disso, é muito importante falar que, no nosso caso, você não é totalmente isento de suas liberdades. Você ainda sim tem suas liberdades no micro, você ainda sim tem liberdade de escolher o que você vai comer no café da manhã, você tem liberdade de com quem você vai conversar, você tem liberdade de o que você quer realmente você quer gostar, tipo assim, de um filme, você quer gostar de falar com aquela pessoa. Você ainda tem as liberdades no micro, desde que elas não envolvam na ordem do seu papel social. E, como último, esse seria o ponto que a oposição trouxe de satisfação. É importante falar que, no nosso caso, a satisfação pessoal é infinitamente melhor que o caso da oposição. Porque a sua satisfação pessoal, no caso da oposição, são poucos os casos que tem a liberdade de você ter o privilégio de ter a liberdade de escolher o que te daria satisfação pessoal. No caso da oposição, você tem que se contentar com o que você vai ter que fazer para sobreviver, já que suas necessidades básicas são totalmente ignoradas. Já no nosso caso, com suas necessidades cumpridas e com o que você gosta à sua frente de você fazer, porque você é condicionado geneticamente para gostar daquilo, você vai fazer aquilo, e aquilo vai te satisfazer, porque você vai ter uma validação social fazendo aquilo, e você se sentiria bem cumprindo a função que você é bom, que você foi geneticamente modificado para ser bom naquilo, você seria muito satisfeito pessoalmente. Alguém tem algum POI? Dito isso, tenho muito orgulho em propor. Mesa agradece o discurso, convido agora o IP da oposição, quando se sentir confortável. Ótimo, só vou tomar uma água e ajeitar meu cronômetro. Inicio meu discurso em 3. Tá dando para me escutar direito? Não esqueci de perguntar. Certo? Beleza. POI no chat, por favor. Então, inicio meu discurso em 3, 2, 1. Bom, boa tarde, mesa. Boa tarde, colegas deputados. Eu gostaria de, durante meu discurso, eu vou trazer alguns flags, eu vou apontar algumas falhas que o governo cometeu, vou apontar algumas refutações a alguns pontos que eles trouxeram. E, além disso, durante meu discurso, eu vou trazer algumas questões de por que ganhamos determinados clashes, a partir da refutação que vou trazer, e vou fazer essa comparação, né, de por que eles estão errados e por que ganhamos o caso, logo ganhamos o clash. A partir de um princípio que eles trouxeram bem forte desde o começo, que é a questão da liberdade que tanto defendemos. Como o IP da oposição acabou de deixar bem claro, a parte da liberdade da parte dele já é extremamente mitigada, porque, como eu questionei no meu POI, tem toda a questão de manipulação do governo, e eles deixaram bem claro que pode sim haver uma manipulação mental, e a partir desse momento que você pode haver essa manipulação, você reduz drasticamente, eu acho que é até um pouco óbvio, mas eu vou explicar mais à frente essa questão justamente da manipulação mental, porque ela é importante. Mas antes disso, eu gostaria de trazer um pouco mais sobre a questão de que, primeiro, vou explicar um pouco mais do porquê não existe lado deles. Além disso, eu gostaria de deixar bem claro que o principal ponto que eles defenderam, acho que principalmente no discurso adjunto, foi a questão de que liberdade, quando a gente questionou a liberdade no lado deles, né? A gente virou para eles e perguntou, tipo assim, mas no lado de vocês, você não tem nem a escolha de escolher o seu próprio emprego. E o que eles refutaram foi dizer, a liberdade não é só no emprego. A pessoa tem direito a escolher filmes com que ela socializa, entre outros, que foi bem o que o adjunto trouxe. O que eu tenho a dizer sobre isso? Ok, como você muito bem deixou bem claro, não é só um emprego. E a questão do emprego é justamente o único ponto de liberdade que você conseguiu questionar do nosso lado. O único ponto de liberdade que foi questionado é pessoas precisam se submeter a determinados empregos. Sim, vocês têm o ponto, e bem como vocês também não têm essa liberdade de emprego no lado de vocês. Além disso, gostaria de trazer outra questão.
vocês também trouxeram de toda a questão de, a liberdade não é só emprego. Isso foi algo que foi dito pelo adjunto do governo. Sim, concordo. Tanto que, no nosso lado, como você trouxe, a pessoa tem como escolher ter liberdade sobre decisões banais, escolha de filmes, entre outros, e isso, como você disse, isso também é assegurado do nosso lado. E, além disso, você trouxe a questão social. E eu questiono isso. Por quê? Porque a partir do momento que uma das principais formas de ciclo social que estabelece é justamente no trabalho, e você não tem escolha de escolher nem qual será seu trabalho, você está sim tirando a liberdade de desenvolvimento social. E se isso por si só não fosse suficiente, você ainda tem a questão trazida no slide da Monção, que é justamente a questão de eles definem seus papéis sociais. A partir do momento que eles definem seus papéis sociais e seu ciclo social de trabalho, você constrói todo esse cenário que eles também controlam, porque você socializa, eles determinam as questões sociais, logo você também perde a liberdade de até mesmo com quem você vai socializar. Então, acho que esse ponto de não tentar atacar a nossa liberdade ficou bem frágil e não acho que viria ao caso. E é justamente por isso que no Clash da Liberdade nós ganhamos, acho que eu deixei bem clara essa questão. Acho que os únicos pontos que foram questionados, nós conseguimos sim ou assegurar mais do que o lado deles trouxe. Bom, outra questão que eu gostaria de falar é que também já foi bastante enfatizada, é justamente a questão da censura. E sim, como o IP do governo trouxe, o governo pode sim manipular as pessoas mentalmente, ou seja, imagina a brecha que isso abre para a censura. Imagina você poder manipular as pessoas mentalmente. E por que elas fariam isso, né? Você pode questionar. Eu vou trazer um último ponto de que é conveniente para eles. Porque se vocês analisam toda a estrutura que eles já estabeleceram, o governo, eles controlam com quem você vai socializar, controlam onde você trabalha, controlam até sua parte genética, controlam o que você é como pessoa. Então, qual a garantia que vocês têm de que eles não vão querer te manter sob controle deles para que você não questione? Ou seja, é escancarada a possibilidade do governo querer te manipular mentalmente para que você continue submetida a esse sistema. Outra coisa que eles também reforçaram é a questão de satisfação pessoal. Mas eles só afirmaram, eles falaram, você vai ter satisfação pessoal. Mas em nenhum momento eles trouxeram o porquê você vai ter satisfação pessoal e eles nem explicaram de onde vem essa questão da satisfação pessoal. Do nosso lado, o que temos? A satisfação pessoal, ela vem basicamente da sensação de conquista que se obtém. Ou seja, você faz alguma coisa, você se dedica, você se esforça para conseguir conquistar alguma coisa e você conquista. A partir desse sentimento de conquista, você desenvolve sua sensação pessoal. A partir do momento que você está só cumprindo o que lhe foi mandado, você não teve nenhum papel ativo nisso, você está apenas cumprindo o que lhe deram para fazer, você mitiga completamente a sensação de conquista, porque você não teve nenhum poder direto de influência sobre isso. Antes de continuar, aceite seu pior. A mesa sabe que a gente deu um mecanismo nesse quesito da satisfação pessoal, mas para te ajudar, eu vou relembrar aqui. A gente falou do negócio mental de biológico, que você foi feito para fazer aquilo, logo você se sente satisfeito. Além disso, haveria a população iria gostar, iria te dar validação por conta disso. Satisfação pessoal vem muito desses dois pontos, interno e externo. Nós fundemos os mecanismos por que isso acontece nos dois âmbitos. Eu acho que eu acabei de refutar um dos aspectos do meu discurso anteriormente, mas ainda assim eu vou reforçar. Eu já expliquei claramente de onde vem a satisfação pessoal, ao contrário de vocês que não trouxeram nenhuma análise de onde ela vem, e justamente ela vem a partir de uma conquista que você tem uma escolha. Você escolhe fazer determinado aspecto, você é proposto por um desafio. A partir do momento que você está submetido a um sistema onde você não tem desafios, você não tem a questão da conquista pessoal, que é toda a questão do desenvolvimento pessoal. Você fica feliz em conseguir uma vaga de emprego porque você se esforçou, você se dedicou, você teve que chegar lá e, a partir daquilo, você justamente desenvolve uma felicidade, uma endorfina de chegar nesse ponto. Aceite seu pior. Mas, novamente, igual eu expliquei, no caso do governo, a conquista ela não é anulada. Você ainda tem as conquistas, você ainda tem a ambição de ser o melhor dentro da sua área. Já entendi seu ponto, eu vou continuar meu discurso. Você falou a questão, você tem a conquista, só que é uma conquista imposta. Esse é meu ponto que eu quero chegar. A conquista imposta, ela tem um valor diferente, porque você não tinha outra escolha a não ser fazê-la. Você é obrigada a fazê-la. Logo, não se torna uma conquista, se torna uma obrigação. A conquista se baseia a partir do momento que você tem uma escolha. No governo de vocês não têm uma escolha, é uma obrigação. Você é obrigado a seguir esse papel. Você é obrigado a executar essa tarefa, você não tem escolha, então ela deixa de ser uma conquista e ela se torna mais uma obrigação. É a mesma coisa, um exemplo tosco, vou trazer só para ilustrar.
você tem que fazer o dever de casa. Se é algo que você é obrigado a fazer, muitas vezes você não vai sentir uma conquista a partir daquilo, porque não é algo que você gostaria de fazer, não é algo que você é motivado para fazer, e você apenas vai fazer porque você é obrigado a fazer, logo você não se sente satisfeito a partir dessa conquista. Outra coisa que eu gostaria de trazer é justamente essa questão de o sentido da vida, né, que eles trouxeram, e eu realmente acho que o sentido da vida vai muito além de uma escolha profissional. E eu vou trazer quais são os impactos além disso. Você tem a questão total de que, a partir do momento que, desde seus primeiros anos de vida, as principais, sua vida inteira já é controlada, você perde total o poder de decisão. E por que isso é importante? Porque eles vão decidir alguns fatores, mas em todos. E a pessoa perde a questão de discernimento. E a partir do momento que você não submete a pessoa à situação de onde ela tem que tomar escolha, ou seja, as escolhas mais importantes, você perde a questão de, por exemplo, relacionamentos. Vai se estabelecer seu ciclo social, mas a pessoa ela não vai saber escolher com quem dentro desse ciclo social ela vai ter que se relacionar, porque ela não sabe tomar decisões. Desde o início da vida dela, ela sempre teve essa garantia de que decisões seriam tomadas por ela. E é por isso que temos muito orgulho em nos opor e encerrar meu discurso. Me agradeço o discurso. Convido agora o reply da oposição. Quando se sentir confortável. Todos me escutam? Perfeitamente. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde mesmo, boa tarde a todos os deputados. Primeiramente, eu gostaria de estabelecer que eu vou falar de 4 principais clashes que foram estabelecidos nesse debate. Então, logo falar que os 2 casos foram muito bem construídos, mas o caso com a maior das inconsistências possíveis foi o do governo. Então, mesa, logo eu gostaria de apresentar o primeiro clash que foi questionado durante todo esse delongo. Foi o clash da liberdade. O clash da liberdade pode ser dividido em 2 partes, eu acho até bom dividir. O clash da liberdade social, a liberdade total, e a liberdade de expressão. São 2 liberdades que foram questionadas de formas diferentes dentro desse debate. A liberdade foi muito bem ganha do nosso lado, onde a gente mostrou que no nosso cenário, no nosso status quo, a gente tem muitos mais mecanismos que possam gerar essa liberdade da melhor forma possível. No cenário deles, eles simplesmente mostram que a liberdade, a pessoa pode comer o que ela quiser, ela pode conversar o que ela quiser, e isso foi muito bem ganho no clash da manipulação do governo. Então, logo, eu já vou entrar nesse clash e também mostrar porque que a gente ganhou nele. No clash de manipulação do governo, acho que isso é bem óbvio. Afinal, no cenário deles, eles têm um governo extremamente autoritário, e no nosso cenário, nós temos um governo democrático. Acho que a manipulação já está no nome. Então, e também esse governo, como apresentado por eles mesmos, tem um poder mental, tem um poder da genética, e nessa genética eles têm o poder de escolher algumas coisas relacionadas à própria mente. Então, nisso, a gente já quebra todos esses clashes de liberdade, já foram ganhos simplesmente no clash de manipulação do governo. Então, também gostaria de falar sobre o fato de satisfação pessoal. A satisfação pessoal, eu acho que foi o clash que foi mais disputado dentro desse debate, mas, na verdade, também vai para o nosso lado, onde nós trouxemos o fato da conquista, também foi questionado por eles, mas como que nós temos uma conquista, sendo que, como que a máquina vai ter uma conquista, a máquina, que é o cenário que vocês constroem, que o ser humano vai ser uma máquina, como que ele vai ter uma conquista, como ele vai ter satisfação, se ele só cumpre uma função que foi designada ao mesmo? É a mesma coisa você querer que uma inteligência artificial sinta ambição, sinta conquista. Não, ela foi programada para aquilo, isso foi muito bem mostrado nisso tudo. Também gostaria de falar novamente sobre o clash dessa liberdade de expressão, só para deixar mais claro mesmo, essa liberdade de expressão é completamente questionada por essa manipulação governamental. Afinal, o governo pode decidir todos os seus âmbitos sociais, pode decidir toda a sua genética, ele decide, dentro dessa genética, ele também decide somente, foi mostrado por eles, e por meio dessa definição, obviamente, o governo tem muito mais possibilidade, muito mais facilidade de impor muita mais coisa, de ter censuras, possibilidade de cada vez mais quebrar essa liberdade. No nosso cenário, nós temos uma liberdade muito mais garantida pela democracia. Então, mesa, gostaria de falar principalmente sobre o nosso caso nesse momento. No nosso caso, a gente ganha em todos esses cenários que foram apresentados por mim e ainda trazemos o fato de que a democracia é muito mais importante
do que simplesmente uma sociedade que segue ordens, uma sociedade composta por máquinas, uma sociedade composta por quase códigos. Afinal, as pessoas não teriam quase nenhuma liberdade. Então, Mesa, muito orgulho em me opor, e é com muito orgulho que eu me oponho, que nós devemos, sim, defender as democracias liberais ocidentais. Obrigado esse discurso. E agora, para encerrar o debate, convida o reply do governo, quando se sentir confortável. Alô, dá para me escutar bem? O microfone tá ok? Ok, vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Beleza, primeiro eu vou comparar os dois casos. Eu vou falar o primeiro caso do governo, depois o caso da oposição. Depois eu vou comparar eles. Depois eu vou falar o porquê exatamente que o governo levou esse debate de lado. Primeiro, o caso do governo resume-se em fim de todas as necessidades, suprir todas as necessidades, ou seja, fome, falta de água, falta de medicamento, tudo isso é sanado no lado do governo. No lado da oposição, isso ainda existe, todas essas necessidades ainda existem. Só que como eles têm que defender o status quo, nós precisamos lembrar do status quo, que é miséria, o aumento, a maior parte da população ainda precisa dessas necessidades. E essas necessidades não estão sendo supridas, pessoas que não têm essas necessidades supridas estão aumentando cada vez mais. Depois, nós temos o lado da satisfação pessoal. No lado do governo, você já nasce sabendo o que quer, você gosta daquilo que você quer. Então, mesmo que você não tenha liberdade, você não ia se importar muito com isso. Aliás, você não tem liberdade, mas você não ia se importar com isso porque você gosta daquilo que você está fazendo, você gosta tanto porque você nasceu para fazer aquilo, literalmente, tanto porque todo mundo em volta de você dá validação porque você está fazendo isso. Enquanto no lado da oposição, nós temos dois cenários, em que as pessoas são obrigadas a fazer o que elas não querem para sobreviver, para ganhar dinheiro, para comprar comida, e aí, portanto, elas não são felizes, diferente do lado do governo, que essa satisfação pessoal existe, ou no lado da oposição, as pessoas não sabem o que querem, então elas vão ser perpetuamente infelizes, mesmo que elas tenham as condições de escolher. Já foi tratado isso no discurso do primeiro-ministro. Então, nesse lado também o governo já ganha. Segundo, questão da liberdade. Uma coisa que a oposição falha miseravelmente em reconhecer é que o ponto da liberdade é meramente mitigatório para o governo. O governo, desde o primeiro discurso, fala que a liberdade não importa tanto quanto o resto. Mas mesmo se importasse, não há uma diferença tão grande. Esse é o ponto que a oposição falha em reconhecer e trata a liberdade como classe principal, sem explicar exatamente a relevância da liberdade em comparação com todos os bônus que se ganham. Em terceiro, a oposição fala da estagnação. O governo fala que a estagnação não é necessariamente problema, porque está todo mundo feliz. Literalmente está todo mundo feliz, fazendo o que queria fazer, ninguém passa necessidade. Enquanto do outro lado, isso acontece, é um problema, muitas pessoas não têm como subir na vida por falta de oportunidades, etc. Novamente, isso acontece, só que elas não têm as suas necessidades supridas, nem fazem o que querem. Então, nós já claramente vemos um mundo melhor, mais feliz do lado do governo do que do lado da oposição. E exatamente aqui por que o governo leva esse debate. A oposição trata como se liberdade é extremamente importante e que, intuitivamente, você até pensa que mas para a questão de debate, você precisa explicar a relevância. Eles não explicaram a relevância, eles apenas confiaram que liberdade é extremamente relevante. Falaram, isso é importante, claimaram que liberdade é um direito importantíssimo e razão do ser humano. É essencial para o ser humano. Mas não explicaram, não deram nenhuma análise, nem mecanismo do porquê que isso é. O caso do governo, o caso bom de governo seria falar que a liberdade da sua individualidade, a diferença de você, e é o que muda você de máquinas, e explicar o porquê que isso é ruim. Completamente falharam nisso. E por último ponto, falaram da ambição, como se fosse algo que não existisse no cenário. O adjunto falou, e a WIP também, que a ambição continua existindo. Você quer ser o melhor na área que você foi designado para fazer. Até porque você gosta daquela área. Dá para entender bem, ainda mais depois da explicação clara da WIP, que quando você gosta daquela área, como você gosta daquela área, você nasceu gostando daquela área, é mais provável que você se empenhe para ser o melhor. Você sendo o melhor, e como a WIP falou, você ainda é humano, você ainda quer ser o melhor padeiro, por exemplo. Em resumo, caso do governo, cria um mundo melhor com uma liberdade marginalmente menor. Como já foi explicado pelo Fred no status quo, a liberdade do cenário da oposição está diminuindo. Então, a única coisa que eles têm é melhor que o nosso, está diminuindo. E por que o clash principal de liberdade nós mostramos porque não é tão relevante em comparação com o resto, e eles falharam em explicar o porquê que é mais importante, nós também ganhamos. Em resumo, nós ganhamos o debate por conta disso. Por isso, vote gorila.
Mas agradeço o discurso, agradeço a todos pelo debate. Roberto, pode parar de gravar já.